Bom, pessoal, vamos dar início aqui à introdução à biologia. É, é uma introdução que eu trago para vocês que parte de um pouco de um contexto histórico até a chegada da célula e suas características. Então, eu me chamo Flávia, sou professora de Ciências e Biologia formada pela Universidade Federal da Paraíba. Vamos iniciar falando sobre o que significa biologia. O que é a biologia? A biologia nada mais é do que o estudo da vida. Tudo o que se tem vida é estudado dentro da biologia, desde a parte submolecular até a parte ecossistêmica. Então, desde os primórdios, as vivências e práticas humanas trouxeram a necessidade de encaixar tudo isso em várias áreas acadêmicas, como, por exemplo, que eu trago aqui para vocês, a botânica, o curandeirismo, que até hoje é utilizado, se vê curandeirismo hoje em dia, e também a prática de cultivo de sementes, que eram feitos pelos egípcios. Então, tudo isso aqui, com o passar do tempo, passou a ter o seu lugar no mundo da biologia. Ou seja, zoologia, seja botânica, fisiologia, genética, entre outras. Então, desde a antiguidade, se tinham práticas que, com o passar do tempo, foram se encaixando em algum lugar, certo? E para falar de, de evolução, de biologia, precisamos falar também de célula, porque célula é a unidade básica da vida. Mas para falar de célula, a gente tem que entender como foi que ela surgiu, como foi que ela apareceu, quem descobriu. Então, não posso deixar de falar desses dois caras aqui, Anthony e Robert Hooke. Eles foram os primeiros a identificar organismos, principalmente Anthony, porque ele tinha um comércio de tecidos polielentes e queria observar a qualidade dos seus tecidos. Criou esse querido aqui equipamento que seria o primeiro microscópio, né? E observou os primeiros micro-organismos. Depois passou Robert Hooke a analisar cortiça, tecido vegetal morto. Ele deu uma aprimorada nesse microscópio e passou a analisar nessas cortiças pequenos compartimentos, compartimentos vazios. E esses compartimentos vazios ele chamou de célula. Aqui tinha alguma coisa. Se está vazio é porque tinha alguma coisa antes. Então ele chamou isso de pequeno compartimento. Ele estava armazenando alguma coisa. E lá na frente a gente vai ver que é justamente o que seria as organelas. Então, esses dois caras foram muito importantes na descoberta da célula, porque a partir daqui passou-se a ter várias teorias de como surgiu a célula, qual a funcionalidade dela, o porquê que ela existe. Então, dentro das teorias celulares, eu trouxe três para vocês, porque são as mais aceitas ultimamente, nos tempos mais atuais. E tem a de, primeiro, Matias e Theodor, que eles falam que todos os organismos são compostos por células e que célula seria a unidade básica. Ok. A gente tem também Rudolf, que fala que toda célula vem de outra célula, que consolida a teoria anterior. Ok também. A gente sabe que hoje em dia é assim, né? Já tem comprovações disso. E a gente tem também a evolução química, que é uma teoria que é uma das mais aceitas hoje em dia, de como surgiu o primeiro ser vivo, a primeira célula. Né? Essa teoria ela foi postulada por Oparin e Haldane. O que foi que eles disseram? Eles disseram que na atmosfera primitiva, quando ainda não existia vida, na ausência de oxigênio livre, existia gases, metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. Isso daqui combinado com o ambiente, raios ultravioleta, temperatura, vulcões, raios, tudo isso aqui, ao se combinar com esses gases, formou-se moléculas orgânicas, os aminoácidos e nucleotídeos. Essas moléculas orgânicas, com o passar do tempo, elas passaram a se acumular nos oceanos.
Essa acumulação foi chamada por eles de sopa ou caldo primordial, que seria justamente a junção dessas moléculas. Isso aqui, de forma gradativa, foram se agregando para se formar os coacervados. Esses coacervados são resultado de reações químicas e, para eles, os coacervados era justamente o que daria origem às primeiras formas de vida, que seria os primeiros procariotos. Então, para toda teoria, ela precisa ser comprovada na prática, precisa se ter um experimento. E esse experimento ele foi feito. Chegou esses dois caras aqui, Miller e Urey, e fizeram na prática o que aconteceu na teoria deles. Eles fizeram uma simulação com esse esquema aqui, com os gases, a simulação das descargas elétricas, fonte de calor e água. E com isso eles tiveram um resultado. E qual foi o resultado? Com o esfriamento da água, os compostos orgânicos eles foram aparecendo, os aminoácidos. Então aqui já é um caminho para comprovar a teoria de Oparin e Haldane. Certo? Então, vamos ver agora na prática tudo isso que eu falei para vocês em questão. Então, trouxe uma questãozinha aqui para vocês para a gente fixar o conteúdo. Então, o que é que diz essa questão? Vários cientistas contribuíram significativamente para a formulação e desenvolvimento da teoria celular. Qual das seguintes contribuições históricas é incorreta? Qual dessas alternativas aqui está dizendo que é incorreto? Então, vamos lá. Letra A. Robert Hooke foi o primeiro a observar células em uma fatia de cortiça em 65. Ele determinou o termo célula para descrever as cavidades que viu. Lembra aqueles compartimentos que eu falei nos slides anteriores? Aqueles pequenos compartimentos na cortiça que ele viu, ele denominou como termo de célula. Então, essa aqui está correta. Letra B. Anthony desenvolveu microscópios de alta resolução e foi o primeiro a observar organismos unicelulares vivos. Está correta também. Ele, quando foi olhar a qualidade dos tecidos dele, ele passou a observar micro-organismos. Então, aquilo ali já despertou uma curiosidade para estudos futuros. Então, está correto também. Letra C. Rudolf propôs a teoria de que todas as células se originam de células pré-existentes. Resumida na frase omnis, célula e célula. Toda célula se origina de outra célula. Então, está correto também. Então, isso aqui está correto. Vamos para a letra D. Louis Pasteur demonstrou a abiogênese, afirmando que organismos vivos podem surgir espontaneamente de matéria inanimada em condições específicas. Essa vai ser nossa alternativa errada. Eu não falei de Louis Pasteur, aqui é para aulas futuras, mas aqui é totalmente o contrário. Ele criticou e discordou da teoria da abiogênese. Ele acredita que célula vem de outra célula também, certo? Então, essa aqui é a alternativa correta, porque ela é errada, certo? Letra E. Matias e Theodor formularam a teoria celular, afirmando que todas as plantas e animais são compostos por célula, a unidade básica da vida. Está correto também. Então, a nossa alternativa nessa questão é a letra D, que é a correta, porque ele está pedindo a incorreta. Então, o que tem de errado aqui é na alternativa D. Então, é a nossa alternativa para marcar hoje. Ok? Aqui, a gente dando continuidade, eu trouxe para vocês só a imagem do que seria uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Aqui, fisicamente, a gente já vê que tem uma diferença enorme em suas estruturas, localização de organelas, entre outras coisas. Mas a principal delas, já do início, falando, é sobre a questão do material genético, que na eucarionte, o material genético, ele está dentro de um núcleo, dentro de um nucleolo, com um envoltório nuclear. O envoltório nuclear seria uma proteção, né? Como se fosse uma proteção. E na célula procarionte isso não tem.
O material genético ele é disperso no citoplasma em uma região chamada de nucleoide, certo? Então, essa é uma das principais diferenças entre uma célula procarionte e eucarionte. Vocês vão ver muito isso em provas que vocês vão fazer. Então, já guarda isso no coração, que essa é a principal diferença entre célula eucarionte da procarionte, certo? Um núcleo com material genético envolto por uma carioteca, por um envoltório nuclear. Na procarionte já não existe isso. Está localizado no citoplasma, num local chamado nucleoide, ok? E para dar continuidade, vamos falar um pouco melhor da célula procarionte. Aqui, a gente tem algumas organelas que umas dá para identificar aqui nessa imagem, outras não, mas eu vou mostrando aqui a vocês. A célula procarionte, ela tem membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela é como se fosse um filtro, uma barreira. E essa barreira, ela só deixa entrar e sair as substâncias ou qualquer outra coisa através de proteínas. Esse transporte que se faz para entrar na célula ou sair é feito através dessas proteínas que estão localizadas na membrana plasmática. Ok? Dentro da célula procarionte, a gente tem também os mesossomas. Esses mesossomas, eles não estão mostrando aqui, mas eles são como se fossem umas evaginações que se tem. E essas evaginações, elas têm por função a divisão celular, certo? Aqui, a gente também tem aqui a parede celular, que é uma proteção mecânica. A cápsula também tem uma função de proteção. Temos o flagelo, que em forma de chicote se movimenta, tem a função de locomoção. Fímbrias e pile tem função de capacidade de adesão ou reprodução. A gente tem ribossomos, esses ribossomos trabalham com a síntese de proteínas, com formação de proteínas. A gente tem os plasmídeos, que tem função de fornecer às bactérias, à célula, informações genéticas. E o nucleóide, que eu falei para vocês anteriormente, que é a localização do material genético da célula procarionte, certo? Então, aqui a gente tem a demonstração do que seria uma célula procarionte e suas estruturas, suas organelas. E aqui a gente tem a célula eucarionte animal. Aqui tem algumas organelas que têm aqui tem também na célula procarionte, mas também temos células que são exclusivas dela, certo? Que depois a gente vai ver umas questões que estão falando um pouquinho disso. Mas aqui vamos falar um pouco de célula eucarionte animal. Aqui na célula eucarionte animal, de cara, a gente já vê as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas têm função de produção de ATP, produz energia. A gente tem também um retículo endoplasmático, que temos também uma diferençazinha nesse retículo endoplasmático, que a gente tem o liso e também tem o rugoso. O liso, ele tem função de síntese de proteínas e desintoxicação, e o rugoso tem função de sintetizar proteínas. Então, aqui a gente vê o retículo endoplasmático rugoso e o liso. O rugoso ele vai ter umas bolinhas, o liso ele vai ser liso, né? A gente tem um complexo de Golgi, ele processa e armazena e exporta proteínas. Temos os lisossomos, que trabalham com a digestão intracelular, certo? A gente tem também os centríolos e os microtúbulos, que trabalham com divisão celular. Aqui. Lá na célula procarionte, a divisão celular, lembra que eu falei para vocês, era através dessas evaginações que se tem, os mesossomos. Aqui a gente já tem uma diferençazinha. Aqui já tem os centríolos e microtúbulos. A gente tem também os ribossomos, que tem a função de sintetizar proteínas. Temos também o vacúolo. É interessante falar de vacúolo porque tem uma diferençazinha com a célula vegetal, porque o vacúolo aqui na célula animal ele é bem pequenininho. Armazena água e substâncias. Temos os peroxissomos, tem função de desintoxicação celular, certo?
Os peroxissomos, cadê? Acho que eles não vão estar aqui na imagem. Mas vamos dar continuidade. Temos as vesículas. Essas vesículas, elas são bolsas que elas vão sendo levadas para a parte mais externa da célula e são secretadas os materiais que elas estão carregando, certo? Aí tem essa função de secretar, pôr para fora, como também tem função de pôr para dentro. Endo dentro, exo fora. Nós temos o núcleo, parte importante da célula animal, armazena o DNA, o nucleolo, essa partezinha aqui em azul, que é onde se produz e monta os ribossomos, e temos a membrana plasmática, que tem a mesma função lá na célula procariota, certo? Que é essa barreira, através de proteínas, também coloca para dentro e para fora. É uma seleção que faz, ok? Então, aqui, se vocês quiserem tirar um print, vou até voltar aqui também, se vocês quiserem tirar um print disso aqui, porque não é assim que se encaixa no juízo, tem que praticar algumas questões, reler as anotações para poder fixar. Então, aqui vamos falar um pouquinho da célula eucarionte vegetal. Lembra lá da teoria lá? Que o carinha foi lá olhar na lâmina uma cortiça morta, um tecido morto, e conseguiu identificar umas cavidades e chamou de célula, é justamente isso aqui, a célula vegetal. Certo? E também tem uma diferençazinha bem importante em relação à célula procarionte e a eucarionte animal. De cara você já vê um vacúolo enorme. Aí de cara também você já vê o quê? As mitocôndrias. Tem existência aqui também. E de cara que também que a principal diferença entre essas células é o cloroplasto. Que levando para cá, num aumento, a gente consegue identificar ele. Esse cloroplasto aqui, ele tem função fotossintetizante, que só tem nas plantas. Plantas, algumas algas, entre outros, né? Que depois a gente vê mais direitinho isso aí. Mas tem função fotossintetizante, certo? Aqui tá as estruturas, tem DNA próprio, assim como também a mitocôndria. Esqueci de até falar esse detalhe. Mas aqui a gente tem ela numa resolução maior e suas estruturas. E principalmente esses tilacoides aqui, ó, verdinhos, que tem esses discos empilhados, que a gente vai ver até na próxima questão. Então, isso aqui a gente vê uma diferença enorme entre as células, certo? Estou voltando aqui para vocês tirarem um print. E também aqui na célula vegetal. E a gente vai fazer agora uma questãozinha para poder fixar esse conteúdo. Então, para a gente fixar o conteúdo, vamos responder umas questões aqui para a gente encerrar. Questão de 2023. Aqui, ela está querendo o que se tem de semelhante ou estrutura comum entre células procariontes e eucariontes. Vamos ver? Analise as alternativas que nomeia corretamente a estrutura comum a esses tipos celulares. Então, vamos lá. Alternativa A. A membrana plasmática ela é comum entre procarionte e eucarionte? É sim. DNA ou RNA localizado na região do nucleóide? Não. Aqui a gente já descarta. Lembra que o nucleóide ele é um local onde fica disperso o material genético na célula procarionte? Na célula eucarionte, não. Na eucarionte ela tem um núcleo, um nucleolo com envoltório nuclear. E lisossomos está presente na célula eucarionte. Certo? Então, a letra A a gente já descarta. A letra B. Vamos analisar a letra B. Parede celular. Aqui a gente já descarta, porque nem toda célula eucarionte tem parede celular. Então, a gente não pode dizer que é essa a alternativa. DNA. A gente pode dizer que sim. E os lisossomos aqui a gente já descarta também, porque
Esses lisossomos, eles têm na célula eucarionte. Ribossomos, ok, a gente pode dizer que é incomum, certo? Vamos para a letra C. Membrana plasmática, sim. Citosol, sim. Citosol é o local gelatinoso, entre aspas, né? Que se encontram as organelas. Também temos tanto na eucarionte como na procarionte. DNA a gente também tem. Só a localização que é diferente, né? Mas não está falando aqui na alternativa. Ribossomos também. Então, a gente achou a nossa alternativa, a alternativa C. Certo? Vamos analisar o erro das outras? Parede celular a gente já descarta, porque nem toda célula eucarionte vai ter parede celular, então não posso dizer que é algo incomum. DNA ou RNA localizado no nucleolo. Não, aqui já no caso do nucleolo, é a eucarionte. Nucleoide é a localização do material genético na procarionte. Nucleolo é a localização do material genético na eucarionte, mas não é comum com a procarionte. Então, aqui a gente já tem o erro. Certo? Complexo de Golgi é também da célula eucarionte e ribossomos tem nas duas. Ok, então aqui também estaria errado, não é comum entre elas. E na letra E, membrana plasmática, ok. DNA, a gente pode dizer também que tem sim, né? Mitocôndrias, já não posso dizer que tem na célula procarionte. E ribossomos a gente disse que tem, e peroxissomos, não. São organelas membranosas que tem aqui na célula eucarionte, mas não tem na procarionte. Ok? Aqui também está errado. Vamos para a próxima questão. Questão 2017. As organelas celulares são estruturas mergulhadas no citosol, encontradas no citoplasma das células eucariontes. Essas estruturas desempenham funções distintas que, em sua totalidade, produzem as características de vida associadas às células. Sobre as organelas celulares, a relação incorreta é a. Ele está querendo a alternativa incorreta, certo? Então, vamos lá. Letra A. O retículo endoplasmático rugoso está relacionado com as sínteses de proteínas das células e está presente somente nas células eucariontes. O retículo endoplasmático rugoso está somente nas células eucariontes? Sim. Certo? Letra B. A função do aparelho de Golgi está relacionada à síntese de polissacarídeos e à adição de açúcares às moléculas de proteínas. Tá certo também. Ok? Letra C. Peroxissomos estão relacionados com os processos de fagocitose e pinocitose, sendo responsáveis pela digestão intracelular. Essa daqui é a nossa alternativa que está incorreta. Agora, por quê? Peroxissomos não está relacionado com fagocitose e nem pinocitose. A relação dos peroxissomos está com a degradação dos ácidos graxos ou desintoxicação de substâncias, certo? Quem faz essa funçãozinha aqui de digestão intracelular é o lisossomo. Certo? Se quer a incorreta a gente achou. Então, vai ser a letra C. Letra D, vamos ler as outras. Os lisossomos são ricos em hidrolases ácidas e têm sua função relacionada com os sacos do aparelho de Golgi. Sim. Porque se ele tem essa digestão intracelular, ele precisa pegar esses sacos que saem do Golgi, do complexo de Golgi, para colocar para fora da célula. Ou digerir dentro da célula mesmo. Certo? Então, aqui está correto também. E letra E, as mitocôndrias, por meio da quebra de moléculas orgânicas, têm o papel de produzir energia para as células de indivíduos vegetais e animais. Perfeito. Está correta também. Então, a alternativa errada, que a questão está pedindo, é a letra C. Vamos para mais uma, para a gente encerrar.
A respeito da célula vegetal e seus componentes, analise as afirmativas. Afirmativa número 1. A célula vegetal apresenta parede celular desenvolvida. Sim, e bem desenvolvida. Número 2. Vacúolos e cloroplastos destacam-se nas células vegetais. Destacam-se sim. Principalmente os cloroplastos, que têm função fotossintetizante. E os vacúolos por serem enormes. Alternativa 3. Cloroplastos, vacúolos, retículo endoplasmático e complexo de Golgi são estruturas exclusivas de células vegetais. Aqui está errado, porque cloroplasto pode ser sim exclusivo de célula vegetal. Beleza, aqui a gente pode dizer que sim. Mas quando a gente vem para complexo de Golgi, retículo endoplasmático ou vacúolo, já não podemos dizer o mesmo. Não é exclusivo de célula vegetal. Certo? Então, a alternativa 3 já está errada. Então, a gente já pode descartar aqui a letra C e a letra D. Vamos ver a 4, ver se está correta. No cloroplasto, ocorrem pequenos discos denominados tilacoides, organizados em pilhas denominadas de grano. Tá perfeito aqui, eu mostrei para vocês lá. Então, aqui está certo 1, 2 e 4. Alternativa B. Pronto. Aqui a gente encerra com essas questõezinhas. Eu vou deixar o link com o material para vocês revisarem, tirar prints, escrever alguma coisa, certo? Aqui a gente tem as referências de onde eu tirei todo esse conteúdo. Então, agradeço pela paciência de vocês. Eu estou iniciando ainda, tenho muita coisa para melhorar. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Vocês tenham bons estudos, certo? Abração.